A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu amigo. Que Deus possa falar com você através da sua palavra, que eu venha ser um instrumento de Deus para que através da mensagem pregada Deus possa se particularizar com você. A Bíblia é aberta aqui no livro de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nos diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esse é um versículo, palavra-chave deste versículo que eu quero prender a minha atenção neste momento, palavra cruz, né? A gente vê muito isso, palavra cruz. A cruz, ela foi um instrumento que os romanos criaram para punir os escravos, né? Então a cruz é lugar de sofrimento, lugar de dor, de vitupério, de escárnio, de zombaria, né? Vamos ler aqui no livro para você entender melhor, que Deus ele nunca pode ser surpreendido, né? Então lá em Deuteronômio, capítulo de número 21 de Deuteronômio, versículo 22 e o versículo 23, Deus já sabendo que um dia, né, o próprio filho dele passaria por isso, ele já descreve aqui, Deuteronômio 21, o verso 21 e o verso 22 e 23, melhor dizendo, diz assim: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurarás no madeiro. Aqui é a palavra madeiro, né? Pendurarás no madeiro. Na sequência, no versículo seguinte, diz assim: e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aqui nós estamos observando, já no Pentateuco, há precisamente 1500 anos antes de Cristo, né? Deus já usando a pessoa de Moisés para tratar com o povo. Aqui se trata de um pecado, um crime, pecado capital, né? Então a pessoa, ele cometia uma transgressão digna de morte. Então, se ele fosse pendurado no madeiro, ele não poderia passar a noite ali. Ele tinha que ser sepultado antes da noite. E nós vamos agora voltar para a cruz. É uma figura muito importante. E eu quero dizer a você, meu amigo, que o diabo ele não tem medo da cruz. Ele tem medo de quem foi na cruz, que é Jesus. Jesus é que tem o poder, não é a cruz em si. Foi um instrumento, uma ferramenta usada ali para que Jesus passasse pela cruz. Mas vamos agora para o livro, texto bíblico que eu escolhi também para colaborar com este texto, Isaías 53. Aqui esse profeta Isaías é chamado de profeta messiânico. Tem alguns teólogos que apresentam o livro de Isaías como o evangelho do Antigo Testamento. Foi escrito há precisamente 700 a 750 anos antes de Cristo, né? Esse livro aqui. E ele começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. A gente observa aqui que o Isaías começa fazendo uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas hoje pregamos o evangelho, as pessoas não crêem. A maioria não crê no evangelho, mas nós temos que pregar. Por isso Jesus decide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Nossa missão é pregar. Quanto a aceitar ou rejeitar, compete a cada pessoa, a cada cidadão que responderá diante de Deus no caso de não ter crido no evangelho, não ter entregado a sua vida a Cristo. Ele começa então dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Versículo 2 diz: foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Eu lembro quando eu era criança, nas lojas, principalmente naquela época, usasse a linguagem balconista, né? Hoje as pessoas usam a expressão caixa das lojas, né? Então havia ali um pré-requisito básico: ser de boa aparência, não é isso? Exigia alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Hoje já não é mais assim. Mas no meu tempo, de criança, a gente via muito isso. Precisa-se de pessoas de boa aparência, né? E a gente olha, Jesus, se tivesse nessa época agora aqui, ele não tinha parecer nem formosura.
Isaías diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza havia que o desejássemos. Nós temos aí desfile, né, das passarelas, dos modelos, né, e tem um perfil ali que são escolhidos, né. Então, aqui a Bíblia diz que Jesus não tinha nada disso, não tinha parecer e nem formosura. Diz mais, nem fizemos dele caso algum. Aqui o versículo de número 3 diz assim: era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores. Jesus enfrentou dores na cruz do Calvário, né? Ele passou por aquela humilhação, por mim e por você. Este texto aqui, o profeta Isaías, ele está transportando você ao que ia acontecer futuramente. Olhamos lá, voltando lá para o livro de Deuteronômio, Moisés já traçando ali no madeiro, e depois os romanos, mais uma vez eu repito, eles pegaram essa ferramenta para punir as pessoas. E quando a pessoa ele era crucificado, ele levava o pedaço da madeira, a cruz, até o lugar da crucificação, né? Ele levava a madeira. E depois de ser crucificado, era colocado ali em cima dele o que ele havia cometido. Como no caso de Jesus, o próprio Pilato não viu nele crime algum, ele colocou apenas rei dos judeus, só isso, né? Tinha que ter ali o porquê a pessoa era crucificado, né? Porque na própria lei romana, eles não permitiam que alguém fosse punido injustamente, eles eram muito cuidadosos com isso. Mas aqui a gente observa que a força das trevas no dia de Cristo foi tão terrível, né? Tão terrível, os infernos todos se levantou contra Cristo, né? E um dia nós vamos pregar sobre as 7 palavras da cruz, que eu quero dar uma sequência de várias mensagens sobre a cruz. Essa aqui é a primeira das mensagens. Vamos pregar outras mensagens. Aqui nós estamos apenas iniciando e vamos dar uma sequência de mensagens. Estaremos falando sobre as 7 palavras da cruz, né? A agonia que Jesus enfrentou ali nas 7 palavras da cruz. Então, voltando aqui para Isaías, capítulo 53, o versículo 4, verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós refutávamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Que é transgressões? Pecado. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. O próprio Isaías reconhecia também que ele era um pecador, quando ele descreve pelas nossas transgressões. Jesus foi ferido. Ali era usado aquele chicote, que era usado para chicotear a pessoa, né? A gente observa que na própria lei judaica não permitia que uma pessoa levasse mais de 40 açoites, né? Não podia levar de 40 açoites a mais. Então, quando chegava uma determinada, tinha que parar. Os açoites, aquele chicote, ele tinha na sua ponta ali, às vezes tinha pedaço de chumbo, às vezes era pedaço de osso, e a pessoa era chicoteado, muitas vezes chicoteado, era 2 pessoas, dependendo da situação, colocava uma espécie de a pessoa em cima de um tronco curvado assim, e era chicoteada a pessoa, um de um lado, outro de outro. No caso, como Jesus ia caminhando com a cruz, ali aquela pessoa, ele ia açoitando Jesus. Então, quando aquela parte do chicote pegava na pessoa, às vezes atingia a costela da pessoa, atingia o osso, e quando atingia o osso, o que acontecia? Cortava a pessoa e às vezes as vísceras da pessoa aparecia, né? Então era muito triste ali. Quando a gente olha para o capítulo de número 16 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo viveu isso, ele foi açoitado, né? Ele disse mesmo, mais adiante na sua carta, eu conheço um homem que ele recebeu 39 açoites, 40 açoites menos um. Então foi 39 açoites que Paulo levou ali. E a gente observa aqui que Jesus ele foi também açoitado, chicoteado. E quando aquilo pegava no corpo, aquilo moía o corpo da pessoa. Se você pegar uma batida forte em qualquer parte do seu corpo, você observar que aquela parte onde foi batida, ela fica roxa, porque dentro está moído, daquela parte debaixo da pele, ela é moída. E era assim que acontecia. Jesus foi moído aqui, moído pelas nossas transgressões, né? A gente vê aqui esse sofrimento, levou sobre si as nossas dores, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus foi humilhado, né? A gente observa hoje, não é diferente, né? As pessoas continuam querendo humilhar a Cristo, mas eles estão perdendo o tempo deles. A gente vê um grupo aí
que vem se levantando. Há poucos dias eu olhei um vídeo até que a gente só assiste mesmo para nível de conhecimento, né? Mas é muito triste que as pessoas falam em relação à pessoa de Cristo, né? Nós evangélicos, por exemplo, nós não defendemos a Cristo porque Cristo ele é o nosso advogado. Ele é quem nos defende. A gente observa que Pedro uma vez foi querer defender Jesus. Puxou pela espada e cortou a orelha de um soldado. E Jesus disse: Pedro, embainha a tua espada, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não sabes tu que se clamasse a meu Pai agora, ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender? 72 mil anjos, meu amigo, ali. Aquela noção, aquele local ali seria exterminado em milésimo de segundo. Porque Jesus ele é o nosso advogado. Nós temos que defender a nossa fé. E esse grupozinho que vem se levantando aí, não dá nem para mencionar o nome aqui, certo? Mas esse grupozinho que vem se levantando aí, você pode ver que o fim dele é simplesmente o inferno. Essas passeatas aí, o final delas é no inferno, se não se converterem a Cristo. Vai ser impossível uma pessoa falar algo contra Deus e não ter mais adiante o troco do que ele falou. Só que Deus é misericordioso, ele dá oportunidade à pessoa. Há poucos dias eu assisti também um vídeo que eu fiquei muito chocado com um certo cantor gospel aí, que ele disse que morreu um determinado ator famoso recém aí, e ele disse que esse ator famoso, ele teve um sonho, e neste sonho, esse ator famoso entrando no céu, e quando ele ia entrando, tinha 2 crentes ali, 2 servos de Deus. E o anjo disse: olha, vocês 2 não podem entrar aqui, mas esse aqui pode. Meu Deus, a gente fica olhando, isso é uma heresia braba. A morte é algo tão rápido que não dá tempo para isso. Quando Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja, que ele diz que não abrir e fechar de olho, na eternidade é assim, meu amigo, você fecha os olhos aqui e já entra na eternidade. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então morre o justo, ele vai à presença de Deus, segundo a Bíblia, Deus aprecia e esta pessoa vai para o paraíso celestial. Mas o ímpio, Deus não tem nem prazer, ele morre e já vai direto. Então a pessoa dizer que tinha um anjo lá na porta, e esse anjo não deixou os 2 crentes entrar, mas deixou essa pessoa. A gente lamenta a falta de conhecimento bíblico dessa pessoa, né? E não querer valorizar o sacrifício de Cristo. A pessoa teve 40 anos aqui, ouviu falar de Jesus, zombou de Jesus, escarneceu de Jesus, teve 40 anos para se retratar, agora vai se retratar ali no leito. Olha, só Jesus mesmo é que pode... o futuro pertence realmente a Deus. Mas é muito triste, aqui a gente vê Jesus foi humilhado por mim, humilhado por você, mas eu preciso crer. Por isso que Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu preciso crer nesta pregação. Eu preciso aceitar Jesus como o Senhor pessoal de minha vida, não me levantar contra Deus, me rebelar contra Deus, falar contra a pessoa de Jesus Cristo. A sorte dessas pessoas é que Jesus é imutável. Lá o escritor Hebreu diz, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele sofreu aquilo ali quietinho, não reclamou. Vamos ler aqui, mais um versículo aqui adiante, do capítulo 53, aqui, versículo 16, em todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos nós, seres humanos. O verso 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aqui é uma linguagem figurada. Aqui Isaías está vendo como as ovelhas elas eram conduzidas ao matadouro, e as pessoas têm uma linguagem muito comum aqui no sul, que diz que o bom cabrito não berra. Então, eles olhando aqui, a gente observa que essas ovelhas eram levadas ao matadouro, e elas não reclamavam. Jesus enfrentou a cruz, meu amigo, por mim e por você, sem reclamar. Porque a reclamação é uma murmuração, é uma queixa. Jesus não fez nada disso. Se ele tivesse feito isso, ele tinha cometido pecado. Jesus não cometeu pecado. Ele mesmo disse no Evangelho de João: quem dentre vós me convence de pecado? Então estamos falando sobre a cruz de Cristo. Vamos dar continuidade a esta mensagem falando mais sobre a cruz de Cristo, né? E agora nós vamos então, na sequência, nesta segunda mensagem que é sobre a cruz de Cristo, vamos pegar um outro texto. Então o texto em que eu li aqui no livro de 1 Coríntios, a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tem um hino da harpa cristã que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu também amo. E você, meu amigo, precisa amar a mensagem da cruz.
entregar a tua vida a Jesus, aceitar o sacrifício vicário dele.